Você já ouviu falar da Vila Operária Maria Zélia? Bom dia e bem-vindos ao canal Débora Histórica. Hoje é dia 23 de julho de 2026. O objetivo deste canal é resgatar e preservar nossas origens, memórias e histórias, as tradições de famílias, das nações e buscar novos conhecimentos por meio de pesquisas e entrevistas. Os vídeos são publicados todas as quintas-feiras, às 6 horas da manhã. O link da apresentação do Débora Histórica está na descrição de todos os programas. Nós não devemos deixar morrer a nossa história. Na semana passada, eu assisti a um vídeo super interessante sobre a Vila Operária, fundada entre 1912 e 1917 pelo industrial e médico George Street, fica na zona leste de São Paulo. Achei bastante interessante para colocar neste canal. O vídeo do YouTube que assisti tem mais curiosidades sobre a nossa cidade. O link está na descrição deste programa e a fonte desta matéria é a Wikipédia. Eu aproveitei para pesquisar lá e para fazer essa matéria, tá? Para quem quiser buscar mais, tem vários sites com essa história. Então, a história me faz lembrar a história do Jaguaré, construída por Henrique Dumont Vilares, que repetirei na próxima quinta-feira, no dia 30 de julho. Também uma história muito interessante. A Vila Operária Maria Zélia, localizada no bairro do Belenzinho, na zona leste de São Paulo, foi a primeira vila operária planejada do Brasil. Construída entre 1912 e 1917 pelo industrial e médico George Street e arquitetada por Paul Pedrorieux, foi erguido para abrigar os trabalhadores da Companhia Nacional de Tecidos de Juta. A Vila Maria Zélia representou uma iniciativa pioneira para a época, oferecendo aos seus operários moradia, além de escola, capela, farmácia e creche. Essa vila ela ainda existe, nós vamos falar mais para frente, e ela fica na Rua José Pinheiro Bezerra, sem número, no Belenzinho. Ela é aberta à visitação, o local é público, tombado como patrimônio histórico. É possível caminhar pelas ruas e observar a arquitetura que resiste desde o século passado. O nome da vila é uma homenagem à filha primogênita do George Street, que faleceu precocemente aos 16 anos. A Vila Operária Maria Zélia é considerada a primeira vila operária planejada do Brasil para abrigar 2.100 operários especializados da Companhia Nacional de Tecidos de Juta. É considerada um patrimônio nacional e tombada pelo CONDEPAAT e COMPRESP em 1992. A Vila Maria Zélia, fundada dentro de um contexto histórico específico, iniciado na segunda metade do século XIX, em que o Estado fazia investimentos na área de higiene. Inclusive, por George Street ser médico, ele também se preocupou com isso. Os cortiços eram o tipo de habitação coletiva mais comum na época. Entretanto, além de custar metade do salário do trabalhador, eram marcados pela condição insalubre de sobrevivência, sendo a construção de vilas uma parte das políticas públicas para melhorar o setor. Existia ainda a questão moral.
Se os operários estivessem próximos às fábricas em que trabalhavam, a fiscalização seria mais fácil contra hábitos tidos como boêmios, ou seja, a bebedeira. Existia muito isso, ainda existe, o pessoal sai do trabalho e vai para o boteco beber pinga. Inclusive até na década de 1970, né, por isso que que foi colocado passe. Quem viveu aquilo sabe, os passezinhos que eram de papel, porque eles gastavam o dinheiro da condução na cachaça, e aí não tinham dinheiro para trabalhar. E aí começaram como foi feito o papelzinho do passe, aí eles começaram a vender os papeizinhos do passe para poder ter dinheiro. Isso acontecia muito mesmo. Depois foi cartão, e aí também tinha gente que comprava o dinheiro do cartão, e assim foi diante. Hoje em dia é mais restrito, né? Hoje em dia é mais controlado isso. Eu não sei como significa, porque eu não uso mais esses cartões de ônibus. Na verdade eu uso porque eu tenho mais de 60 anos, então eu não tenho mais como comprar os meus passes, né? Tá? Nos planos político, social e econômico, o Brasil estava se transformando pela inserção dentro do capitalismo internacional, permitindo que a cidade de São Paulo passasse por uma modernização no setor urbano. Este momento foi possibilitado, sobretudo, pela lavoura cafeeira. Assim, a capital paulista foi adquirindo uma nova composição. Belém, Belenzinho, Bom Retiro, Brás e Moca são exemplos de bairros operários, onde surgiram as vilas operárias, localizados próximos às linhas ferroviárias. Essas vilas foram um elemento-chave para aliviar os problemas de habitação, visto que a população aumentava consideravelmente e de mão de obra. George Street, o responsável e fundador por esta vila, nasceu em 22 de setembro de 1863 no Rio de Janeiro. Ele adquiriu por herança as ações da tecelagem de juta São João em 1896 e desde então sua atividade industrial foi crescendo. Fundou a Companhia Nacional de Tecidos de Juta, mais tarde, em 1904, sendo a fábrica matriz localizada nas imediações da rua Gabriel Pisa, em Santana, bairro de São Paulo também. O trabalho acontecia em tempo integral. A fábrica chegava a atingir sua capacidade máxima de produção. Por isso, Street decidiu aumentar as instalações e construir uma filial, escolhendo o bairro do Belenzinho como sede, região que já contava com muitas indústrias na época. O empresário, então, adquiriu as terras que pertenciam ao coronel Fortunato Goulart, um proprietário de grandes terras naquela região. O terreno ia da atual Avenida Celso Garcia, próximo ao Marco da Meia Légua, até as margens do rio Tietê. Atualmente o local é retificado, mas entre o século XIX e o século XX era bastante sinuoso. A vila começou a ser construída em 1912 e foi inaugurada 5 anos mais tarde, em 1917, quando a fábrica já contava com aproximadamente 1.000 funcionários, enquanto na unidade de Santana haviam 3.500. Apesar de menos funcionários, a filial da Maria Zélia também era bastante grande. Contava com instalações para tecelagem, estamparia de algodão, fiação e possuía 2.000 teares, 84.000 fusos e 3.000 motores elétricos, o que tornou a empresa uma das maiores consumidoras de energia da capital. A inauguração oficial da Vila Maria Zé foi um acontecimento marcante para São Paulo. A cerimônia contou com a participação de moradores, políticos, industriais e também o cardeal arcebispo de São Paulo, Dom Duarte Leopoldo e Silva, que ficou responsável pela missa inaugural.
Ele visitou e abençoou todas as localidades da vila enquanto era seguido por uma multidão. Outro aspecto importante é motivo da vila ter o nome de Vila Maria Zélia. Em 1915, portanto, um ano antes da inauguração, a filha de George Street contraiu tuberculose e acabou falecendo aos 16 anos de idade. O empresário, então, prestou homenagem a ela e batizou o local com seu nome. Ela está sepultada no túmulo da família localizado no Cemitério da Consolação, quadra 48, terreno 38. Ao todo, George Street teve 6 filhos. Segundo relatos sobre a época e estudos aprofundados sobre a Vila Maria Zélia, a relação de George Street com o operariado não se resumia às fábricas. Ele também os visitava em casa, tendo laços mais próximos. Para o empresário, as habitações antes da construção da vila estavam em um nível de precariedade que degradavam a dignidade humana, interferiam no processo produtivo e produziam um sentimento de revolta. Do qual, gente, eu concordo plenamente que para você trabalhar com a cabeça boa, você tem que ter uma vida boa, uma habitação boa, sem problemas de saúde. E nisso, no caso, era muito bom, apesar de ter sempre quem faz a reclamação. A chefia de execução de todos os projetos do local foram assumidos pessoalmente por Street, que parecia querer transmitir os ideais de justiça social. Uma das maiores preocupações da Vila Maria Zélia era com as crianças. Nas palavras de Street, a criança abandonada e desamparada constitui um grande perigo de se transformar em breve uma criança delinquente, o que é verdade. A oficina é preferível à rua. Por isso, a educação na vila era prioridade e não custava nada aos moradores. Foram construídos 3 prédios, um destinado ao ensino das meninas, um ao ensino dos meninos e outra creche e ao jardim de infância. A escola de meninos e a escola de meninas foram feitas uma de frente para a outra e tinham simetria em suas construções, uma das marcas do arquiteto Paul Pedrorieux. Elas eram tidas como 2 das melhores escolas da região e eram abertas para moradores de ruas vizinhas de fora da vila, como da Rua Cachoeira e da Rua Catumbi. Tinham capacidade para 400 alunos divididos em 3 períodos. Na creche, as crianças recebiam roupas, alimentação, tomavam banho e recebiam o leite para tomar em casa durante a noite. Até os 7 anos de idade, os tratamentos médicos e odontológicos eram gratuitos. Que maravilha, né, pessoal? Parece um sonho, porque hoje as crianças tudo são abandonadas por aí. Nessa mesma idade, elas passavam a estudar na escola e tinham aula com professores da rede oficial de ensino. Existia aula nos períodos diurno e noturno, este último destinado às crianças que trabalhavam. O ensino feminino, inclusive vou até fazer um comentário, olha gente, as crianças que trabalhavam. Eu sou contra criança pequena trabalhar, mas sou muito a favor daquela época que com 14 anos vocês já entravam no trabalho com carteira registrada e tudo. Tenho amigos que começaram a trabalhar com 14 anos. Aliás, conheço pessoas que começaram a trabalhar aos 8 anos de idade. Então, isso traz a dignidade para a pessoa, a responsabilidade. Não hoje que as crianças têm 16 anos e ainda não trabalham, porque não são mais crianças, são adolescentes. Tem que estar na escola? Tem que estar na escola. Vai no ensino noturno, inclusive fazer técnico, que é bom, ou faculdade noturno. O ensino feminino também contava com aulas de bordado e todas as etapas de aprendizado eram acompanhadas de perto por Dona Zélia Fria Street, esposa de George Street, porque existia uma preocupação com o preparo para afazeres domésticos. Antigamente, as mulheres elas eram preparadas
para serem donas de casa. Inclusive a minha mãe, ela me ensinou tricô, me ensinou bordado, inclusive as pessoas de classe alta faziam, as mulheres, né? Para poder arrumar um bom casamento, faziam bordado, tricô, tocavam piano, ou geralmente piano, né? Antigamente as mulheres não tocavam outro instrumento, como hoje, que toca violino, trompa, toca tudo, né? Violoncelo, baixo. E elas faziam poesias, aprendiam a cozinhar, aprendiam a cuidar de crianças, tudo isso para serem donas de casa. A missa aos domingos, o catecismo e a primeira comunhão eram obrigatórios a partir do ensino primário. Inclusive, meninas recebiam também gratuitamente peças de roupas, calçados, grinalda e terços. Antigamente também era obrigatório ser católico. O sacramento só era permitido após a realização do retiro e do jejum por 3 dias. As crianças recebiam ainda medicamentos gratuitos, enquanto para os adultos o valor era descontado nos salários. E eu vou falar uma coisa desse retiro. Eu lembro que minha filha estava na escola, estudou em colégio católico de freiras, e tinha uma menina lá, uma aluna, ela era mais velha que a Nathalie, e ela estava revoltada porque no final de semana ela ia ter que fazer um retiro para alguma coisa. Eu não sei se era para a primeira comunhão, alguma coisa assim. E ela não queria ir. E quem vai não conta o que acontece lá, é proibido contar. E aí a mãe dela estava desesperada, porque a menina não queria ir. E eu conversando com ela, eu conversei com a menina. Eu falei, por um acaso você já foi no retiro? Ela falou, não. Eu falei, ok, alguém já contou para você como é o retiro? Não. Eu falei, então vai que você não vai se arrepender, porque é maravilhoso esse retiro. Aí ela, tá bom, confiou na minha palavra. Quando ela voltou na semana seguinte, eu perguntei para ela como foi o retiro. Ela falou, nossa, foi maravilhoso. Eu falei, valeu a pena, né? Ela, valeu a pena. Então, as crianças, porque o que acontece? As mães também não explicam direito, e as crianças tendem a não acreditar na mãe, acha que a mãe quer que faça por obrigação. E ela amou o retiro. Bom, vamos lá. Outro aspecto de valorização da qualidade de vida do trabalhador promovida pela Companhia Nacional de Tecidos de Juta era a realização de atividades recreativas como festas, bailes, concertos musicais e jogos de futebol. Com todos esses benefícios incomuns para a época e com a forte influência católica na vila, a livre manifestação política era inibida. Naquele período, a história houve um avanço do movimento operário e do debate entre relações de capital e trabalho. Normas de conduta, horários a serem seguidos e apitos era parte da rotina dos moradores da Vila Maria Zélia. Gente, infelizmente, se nós não tivermos alguém para comandar, vira bagunça, porque tem pessoas que não respeitam nem as normas, quanto mais se deixar livre. Evidentemente, mesmo com as melhores condições de trabalho, ainda existiam alguns conflitos com o patrão George Street, decorrentes sobretudo da jornada diária de 10 horas, ausência de férias e licença maternidade, discrepância entre salários de homens e mulheres, além do trabalho infantil. Aí tudo bem, aí eu concordo.
Apesar do sucesso da fábrica para o crescimento da produção de boa administração da Vila Maria Zélia, Jorge Street acumulou dívidas e precisou vender o complexo em 1924 e viria a falecer 14 anos mais tarde, em fevereiro de 1938. O comprador foi o industrial Francisco Scarpa, que deu à fábrica e à vila seu nome, Cotonifício Scarpa e Vila Scarpa, o que desagradou os moradores do local. Com a Grande Depressão ocorrida em 1929, o industrial teve dificuldades para quitar algumas hipotecas e precisou revender o complexo. A família Guinler assume a administração em parceria com o Banco do Brasil, que mais tarde venderia sua parte aos Guinler. E a vila volta a se chamar Maria Zélia. Na virada dos anos de 1930, porém, os maiores problemas começaram a surgir. A família Guinle devia muitos impostos ao governo federal e por isso a fábrica e a vila foram confiscadas pelo IAP, que é o Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Industriários, atual INSS. Em 1931, a fábrica foi desativada, mas os moradores da vila continuaram a residir no local sem pagar nenhum aluguel, antes pago aos patrões, porque o governo ainda não sabia como proceder com as moradias. 5 anos mais tarde, em 1936, a antiga Companhia Nacional de Tecidos de Juta passou a ser usada como presídio político pelo Estado Novo, período ditatorial de Getúlio Vargas até o final do ano seguinte. O presídio foi criado depois de diversas revoltas que ficaram conhecidas como Intentona Comunista. Ao todo, foram aproximadamente 700 presos políticos, dentre intelectuais que se opunham ao governo e pessoas ligadas ao Partido Comunista Brasileiro. Gente, eu discordo desse negócio de intelectuais. O que é hoje intelectual? Aquela pessoa que fazia... Era aquelas pessoas que faziam música, que faziam poemas... Intelectual, para mim, não é isso, não. Eles se... disseram intelectuais porque talvez tinham mais conhecimento cultural do que a outra classe de menos abastados. Alguns dos prisioneiros que passaram por lá eram conhecidos como, exemplo, Caio Prado Júnior, Fúvio Abramo, Quiniro Pucca, Paulo Emílio Sales Gomes e Abdon Prado Lima. O presídio, então, foi apelidado de Universidade Maria Zélia, clara referência ao grande número de intelectuais e historiadores detidos no local, que organizavam leituras coletivas de jornais, pequenas bibliotecas e realizavam atividades físicas. Outra peculiaridade era a circulação do jornal clandestino O Juventude, que rodava tanto dentro como fora da prisão. Quando alguém era liberado, levava consigo exemplares escondidos em malas com fundos falsos. Estima-se que tenham sido feitas 12 edições do jornal, sempre com conteúdos antifascistas, críticas duras ao governo Getúlio Vargas, à justiça, à economia e à polícia, além do incentivo à adesão de grupos que tinham menos espaço no ambiente político, como negros, mulheres e jovens. Evidentemente, quando alguma autoridade pegava algum exemplar, ele era confiscado. Com relação a pessoas negras, porque nós tivemos muitos poetas negros, como Castro Alves e outros. Você aprendia na escola a figura era branca. Teve até uma matéria sobre isso, porque o negro ele não era permitido. Então
Eles eram como, você nunca... Fala, nossa, Castro Alves era negro, mas a figura aqui tá branca. Um outro comentário, quem não gosta de polícia é porque não gosta de ordem. Apesar de toda a movimentação intelectual, a vida no presídio Maria Zélia não deixava de ser difícil. Eram 8 blocos nomeados de A até H, separados por madeiras. Mesmo quando doentes pela tuberculose, os presos ficavam amontoados em celas cheias. A água vinha do rio Tietê, a comida era escassa e de má qualidade, provocando constantes greves de fome numa tentativa de conseguir melhoras estruturais. Em 21 de abril de 1937, 24 prisioneiros tentaram fugir, mas acabaram capturados. Eles foram espancados e 4 deles acabaram sendo mortos a tiros. João Varlota, Augusto Pinto, Maurício Maciel Mendes e José Constâncio. Em 1939, 2 anos após o fechamento do presídio, a fábrica foi reaberta pela Goodyear. A empresa havia comprado parte do terreno ainda em 1938, demolindo a fábrica de tecidos, a creche, o jardim de infância e aproximadamente 18 casas. Ampliou-se a área da fábrica que permanece por lá até hoje. A inauguração dela acabou de vez com o vínculo entre fábrica e vila, tanto que atualmente um muro separa as edificações. Foi também a partir da chegada da Goodyear que os moradores da Vila Maria Zélia voltaram a pagar aluguéis, destinados dessa vez ao INPS, Instituto Nacional e Previdência Social, substituto do IAP. A Lei 4.380, de 21 de agosto de 1964, permitiu finalmente a compra definitiva dos imóveis, mas apenas em 1968 eles foram autorizados a comprá-los pelo sistema BNH, Banco Nacional de Habitação, órgão extinto em 1986. A possibilidade foi conquistada depois de uma pressão por parte dos moradores da Vila Maria Zélia e de outras vilas operárias que foram transferidas para o INPS e que desejavam ter o direito da aquisição, o que eu concordo. A Vila Maria Zélia já foi e ainda é palco de várias produções artísticas. Em 1959, filme Ravina, com a atriz e escritora Eliane Lage, foi gravado lá. Mais tarde, em 1966, a Vila recebeu gravações do 19º filme estrelado por Amácio Mazzaropi, O Corintiano, dirigido por Manuel Amaral. 2 décadas depois, em 1987, o filme O País dos Tenentes, dirigido por João Batista de Andrade, teve filmagens no local. Recentemente, as novelas Carrossel e Cúmplices de um Resgate também tiveram episódios gravados na vila. Alguns moradores ilustres já residiram lá, como o próprio Amácio Mazzaropi, dos 3 aos 12 anos. A escritora e jornalista Patrícia Galvão, a Pagu, em 1932, passou a viver na vila por orientação do Partido Comunista para se dedicar a alguns trabalhos como o de tecelã. Inclusive tem um filme chamado Pagu. Além deles, o jornalista Otávio Frias de Oliveira, da Folha de São Paulo, morou lá dos 5 aos 17 anos. A maior de todas as curiosidades talvez seja o time de futebol fundado em 1935, que foi batizado com o nome da vila. Nomes importantes saíram de lá, como Luiz Troquilho, o Pequeno Polegar, não chegou a morar na vila, apenas estudar. Cabeção, José Colombo e Roberto Belangero. Este último chegou a defender a seleção brasileira em 1957 e não foi à Copa do Mundo do ano seguinte devido a uma lesão.
Ele também assumiu o time corintiano como técnico em 1964. Quem conhece a história do Corinthians vai saber. Todos esses jogadores foram contratados pelo Esporte Clube Corinthians Paulista por se destacarem no Maria Zélia. O antigo estádio da Vila Maria Zélia, batizado de Plínio Cantanhe, em 1944, ficava onde atualmente funciona o ambulatório médico de especialidades Maria Zélia, construído em 1976. Como George Street era filho de um engenheiro austríaco e por parte da mãe tinha descendência francesa, ele viajou pela Europa, estudou na Alemanha e posteriormente fez o curso de medicina no Rio de Janeiro. Portanto, o empresário tinha conhecimento sobre habitações de operários em centros urbanos mais desenvolvidos e também da precariedade de moradias coletivas do Brasil, como os cortiços. A pedido de Street, o planejamento da vila deveria considerar a qualidade de vida dos trabalhadores, levando-se em conta famílias de diferentes tamanhos e questões de saúde, como água e esgoto encanados. Acredita-se que o operário, ao pesquisar sobre modelos de exemplo para a Vila Maria Zélia, se interessou pela planta erguida em Bradford, na Inglaterra, entre 1850 e 1876. Batizada de Vila Saltieri, ela foi idealizada pelos arquitetos Henry Lockwood e William Mawson, a mando do industrial Titus Salt. A Vila Britânica possuía 824 casas, 40 lojas, clubes, enfermaria, parque, escola e igreja. Não é nem uma vila, isso é uma cidadezinha. Inclusive, em 2001, foi considerada Patrimônio Mundial da Humanidade. Para realizar o desejado projeto, com todas as condições dignas de moradia almejadas por George Street, foi designado um arquiteto francês, Paul Pedronier, para a construção da Vila Maria Zélia. Todo o trabalho acompanhado por Street, que prezava pela manutenção do plano original. Inspirado nas vilas europeias, Pedronier fez da vila uma pequena cidade europeia dentro do Belenzinho, com uma capela, uma farmácia, 2 escolas, 2 armazéns, praça, campo de práticas esportivas, coreto, consultórios médicos, ambulatório e salão de festas. Assim, a inspiração estrangeira não se restringiu à disposição das ruas, sendo nítida também no âmbito comercial, de saúde, educação e lazer. Tudo isso destacou a Vila Maria Zélia e a diferenciou as demais vilas operárias brasileiras e, sobretudo, dos cortiços existentes na época. A construção das casas seguiam a Lei 498 de 14 de dezembro de 1900, referente a água e esgoto encanados, número de janelas, presença de um contrapiso para evitar o contato direto do morador com a terra e habitações distintas entre as famílias. Elas variavam de 74,75 metros quadrados até 110,40 metros quadrados. Havia ao todo 6 tipos de moradia. Tipo A, casa com jardim, quarto, cozinha, sala, banheiro e área de serviço, totalizando 74,75 metros quadrados. Tipo A1, casa com jardim, 2 quartos, cozinha, sala, banheiro e área de serviço, totalizando 81,65 metros quadrados. Tipo B, 3 quartos, cozinha, sala e banheiro, totalizando 74,75 metros quadrados. Tipo B-, 3 quartos, cozinha, sala e banheiro, totalizando 81,65 metros quadrados. Tipo C, jardim, entrada lateral, 3 quartos, cozinha, sala, banheiro, área de serviço, totalizando 110,40 metros quadrados. E tipo D,
jardim, varanda, 2 quartos, cozinha, sala, banheiro e área de serviço, totalizando 91,12 metros quadrados. O total de casas era de 198. O critério para a separação de famílias entre os diferentes tipos de habitação era o número de membros. Quanto mais pessoas, maior a moradia. Os administradores também tinham direito a residências mais espaçosas. Além das casas destinadas às famílias, existia também um prédio destinado aos solteiros. Mas, independentemente do tipo de habitação, todas as edificações eram de boa qualidade. Chuveiro elétrico, água e esgoto encanados, calçamento nas ruas, assoalho, portas e janelas em pinho de Riga, pinheiro da Escócia, da Letônia, madeira que não tem problema com cupim. Outro aspecto interessante era a base das construções feita com ferro vindo da Suécia e cerâmica francesa, um tipo de tijolo mais leve. Todos os estabelecimentos, sejam residenciais ou comerciais, tinham uma base para dar altura e evitar problemas com as enchentes. Outro destaque era o desenho das calçadas com quadrados dispostos no formato do jogo amarelinha. As telhas eram todas de ardósia com banho de amianto, asbesto, este último proibido atualmente por ser cancerígeno. Eram 6 ruas principais e outras 4 transversais que configuravam a Vila Maria Zélia, tendo ao fundo o rio Tietê. Além das boas condições estruturais, os moradores também dispunham de concessões incomuns para a época. O aluguel era descontado dos salários, cobrava-se uma taxa pelo uso de água, a eletricidade era paga pelo morador e o armazém vendia com subsídio de 50%. Olha que legal, né? Do significado histórico e cultural para a cidade de São Paulo, mesmo com a construção de vilas se intensificando no início do século XX, a Maria Zélia teve características sociais e arquitetônicas únicas. O estudo para tornar a Vila Maria Zélia um patrimônio começou em novembro de 1985, após uma tentativa de se demolir a Escola das Meninas para a construção de uma área de lazer ou de um prédio. Então, o Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico, CONDEPAAT, abriu o estudo de tombamento do local no dia 18 de dezembro daquele mesmo ano. O objetivo, gente, deste canal, resgatar e preservar nossas origens, memórias e histórias, as tradições de famílias das nações e buscar novos conhecimentos por meio de pesquisas e entrevistas. Então, isto é resgatar e preservar nossas origens, memórias e história. É maravilhoso isso, e ainda bem que essa vila foi tombada. Ela deveria ser preservada mesmo, como patrimônio deveria ser preservada. A partir de então, as construções antigas da vila estavam protegidas e não poderiam ser demolidas ou sequer alteradas. Vale destacar que ainda não se tinha consolidado um tombamento, mas sim uma proteção até o final do estudo. Apenas em 1992, o CONDEPAAT e o COMPRESP, Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da cidade de São Paulo, finalizaram o estudo e tombaram a Vila Maria Zélia. A justificativa se fundamenta nos argumentos de que 1. A preservação garante a identidade cultural, que é um pré-requisito da cidadania e capaz de seguir a qualidade de vida. Sua preservação ajuda no entendimento da vida do operário no início da industrialização no Brasil e de como ocorreu a urbanização em São Paulo. Terceiro, a apropriação de instalações do Complexo Maria Zélia por parte do governo de Getúlio Vargas para uso de prisão política aumenta ainda mais o valor histórico do local.
Quarto, trata-se de um bem cultural de interesse histórico, social e arquitetônico, além de um empreendimento pioneiro marcado pela manutenção de características originais, contribuindo ao testemunho da renovação urbana, histórica e social do Estado. 5. A vila é um legado de extrema importância do idealizador George Street, um cidadão de inovações e pioneiro de um discurso a favor do operariado, tanto em questões trabalhistas como em questões previdenciárias. Além disso, a forma como o patrão organizou as relações sociais no local e diferenciaram das demais vilas operárias da época. 6. A resolução do tombamento da Vila Maria Zélia é a SC 43 de 18 de dezembro de 1992, publicada na página 25 do Diário Oficial de 19 de dezembro de 1992. A partir daquele momento, o traçado urbano, a vegetação de porte arbóreo e o conjunto de construções estavam tombados perfeitamente. O tombamento tardio, em 1992, deu espaço para mudanças significantes do cenário local. O número de imóveis que permanecem próximos às suas construções originais é minoria. De 220 casas originais, restam 171 com fachadas, tamanhos e divisões já modificadas. Na década de 1970, o cenário era outro, quando cerca de 75% das casas estavam em estado quase original. Os prédios que mais remetem ao passado são justamente os mais danificados e pertencente ao Instituto Nacional do Seguro Social, que é o INSS. Um dos armazéns está em péssimo estado de conservação, o piso superior já nem existe mais e o telhado foi protegido com uma armação de ferro. O outro, apesar do estado ruim, é consideravelmente mais bem conservado e abriga antigos equipamentos de tornearia. As escolas também pertencentes ao INSS estão abandonadas. A escola de meninos foi lacrada e não é possível visitá-la. Um incêndio criminoso danificou e comprometeu a construção. A escola de meninas também está danificada, mas ainda é possível entrar e conferir detalhes da arquitetura de Pedro Rie. A escadaria que levava para o piso superior era feita de mármore Carrara, mas depois de sucessivos furtos e problemas estruturais, restaram poucas partes compostas pelo material. O segundo andar só não ruiu totalmente devido à presença de toras de madeira para dar sustentação. Entretanto, a construção já está a céu aberto. Ambas as escolas foram desenhadas quase de forma idêntica e apresentam a simetria interna com destaque. A simetria interna como destaque. Recentemente, a escola de meninas tem sido muito usada para ensaios fotográficos e por grafiteiros como William Mofos e Ju Violeta, que desenharam no local. A Capela de São José, por outro lado, está ativa, bem conservada e com detalhes originais, inclusive os vitrais de Viena. Ela é administrada pela paróquia de São José do Belém e se localiza em uma posição central da Vila Maria Zélia, próxima à entrada. A exemplo das outras identificações, a capela ela já esteve deteriorada e foram necessárias reformas para restaurá-la. A igreja podia, restaurar aos poucos esta vila, junto com os moradores, em mão de obra, para quem sabe, junto com indústrias perto, comércio. E, na verdade, é a obrigação da prefeitura, No passado, a vila foi palco de produções artísticas, algo que também acontece atualmente, desde, como eu falei lá atrás. Desde 2004, o Grupo 19 de Teatro desenvolve seus projetos na mesma construção em que funcionava a antiga farmácia. São realizadas mostras
exposições, oficinas e projetos feitos em parceria com a Associação Cultural Maria Zélia, responsável por organizar eventos e visitações à vila. É outra instituição que poderia trabalhar nisso, né, referente à prefeitura. Outro grupo que atua em áreas de interesse da vila é a Sociedade Amigos da Vila Zélia, que administra a guarita e organiza atividades esportivas. Se você quer saber mais, entre os sites e busque mais informações e fotografias, que é muito interessante. E apesar da Prefeitura de São Paulo ter assinado um convênio com o INSS para restaurar alguns edifícios e transformá-los em centros de capacitação profissional, o restauro completo do conjunto arquitetônico ainda aguarda execução, ou seja, está na gaveta. Eu espero que vocês tenham gostado dessa informação. Quem conhece, fala mais, comenta para a gente completar depois no próximo programa. E eu fico muito triste em saber que tem patrimônios históricos deteriorados e que a prefeitura não liga, não se importa com isso, né? Nem a prefeitura, nem o Estado, e que deveria preservar, como eu falo no meu canal, preservar a nossa história, as nossas origens, conservar os nossos patrimônios, e isso é muito importante. E não destruir para construir outra coisa, né? Destroem casas maravilhosas, mansões, para construir metrô, para construir prédios. E existem outras formas de avançar na modernidade, na tecnologia. Vai fazer um metrô, vai destruir um monte de locais históricos. Existem formas para fazer isso, com certeza absoluta. Eu não sou engenheira, eu não sou política, mas eu sou muito a favor da preservação da nossa história. Eu espero que vocês tenham gostado. E sempre na nossa agenda cultural, todas as sextas-feiras, eu compartilho as notícias da nossa região registradas no Grupo 1 de jornais, que é a Gazeta de Pinheiros, que recebeu uma honraria semana passada, Jornal do Butantã, Morumbi News, São Paulo News e Tribuna de Santo Amaro. Leia e participe, envie suas críticas e sugestões pelas redes sociais Gazeta de Pinheiros no Instagram ou pelo e-mail leitor@grupo1.com.br. E aí está a honraria. A Gazeta de Pinheiros recebeu uma premiação que eu tive a honra, inclusive, de representar o jornal, o Grupo Jornal, a Gazeta de Pinheiros, o Jornal do Butantã, para receber esta homenagem do Rotary Clube São Paulo Butantã. E aonde vamos passear com os filhos, a sua família, escola ou mesmo amigos? Na Cidade das Abelhas, que é o Parque Embu das Artes, onde você adquirirá conhecimento sobre a vida e a importância das abelhas. Pode adquirir os produtos e a sua entrada, cidadedasabelhas.com.br/produtos. O serviço é de terças aos domingos, das 10 às 16 horas, e o estacionamento é gratuito na Cidade das Abelhas. Eu desejo a todos um excelente final de semana.